polícia, ajoelhar, entrada do beco ali, a bala tem realmente, Rio de Janeiro não é pra amadores não. Ninguém acredita. Loucura. Shalom a todos meus preciosos e amados irmãos em Cristo Jesus. Que privilégio ter a tua companhia nessa noite. Mais um dia que nós vencemos. Aleluia. O inferno, durante todo este dia, quando você se levantou, já tinha um plano arquitetado pelo inferno para acabar com a tua vida. E você pode dizer, mas hoje eu tive problemas. Hoje eu chorei. Hoje eu passei apertos. Ei, meu irmão. Mas esse dia Deus fez para que você fosse alegre nele. E se você conseguiu terminar esse dia, é porque o Senhor esteve contigo. É porque o Senhor te protegeu. Você tem motivo de sobra neste momento para agradecer ao Senhor. Ele tem feito maravilhas na tua vida neste dia. Porque milhares e milhares de planos, de projetos foram arquitetados para acabar com a tua vida, acabar com a tua família. E você está aqui de pé. Oh, louvado e engrandecido seja o Senhor, nosso Deus. Aleluia. Vamos ler primeira carta, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3. Vamos ler o verso 10 novamente. Então veio o Senhor e pôs-se ali. O Senhor, Ele veio nessa noite por tua causa. Ele quer falar contigo. O Senhor pôs-se ali e chamou Samuel como das outras vezes. Samuel, Samuel. Será que você pode ouvir a voz dele te chamando nessa noite? E disse Samuel, esse é o segredo, meu irmão. Deus já tinha falado outras vezes com Samuel. E Samuel achava que era, isso não é Deus. Isso é um homem falando. Isso é um sacerdote. Isso é um pastor. Isso é um pregador. Isso é um homem de Deus. Deus está falando. E talvez você não tenha identificado. Mas Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer, eu estou falando contigo. E o segredo é somente este. Como Samuel disse aqui, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Aleluia. Dessa maneira, meu irmão e minha irmã, fala que o teu servo ouve. Samuel estava vivendo nos dias terríveis, uns dias sombrios, onde as maravilhas de Deus não se manifestavam mais. A palavra de Deus tinha valia. As pessoas conheciam, liam, sabia que era a palavra de Deus. Mas quando as manifestações sobrenaturais de Deus não são manifestas, é porque falta alguma coisa. Falta alguma coisa. E Deus tem um plano. Deus tinha um plano naqueles dias e Ele tem um plano hoje. Nós vemos aí, teve uma grande operação agora no Rio de Janeiro, em que os bandidos estavam fortemente armados. A corrupção é tão grande. Vivemos numa nação em que o que era certo hoje se tornou errado. O que era errado é comum, é normal para as pessoas. O que era pecado hoje não é mais. Esse é um retrato da nossa geração. Aquilo que um dia foi pregado por Paulo, pelos apóstolos, hoje, muitos crentes, ou melhor, que se dizem crentes, não, mas isso aí é coisa do passado, é coisa do dia dos apóstolos, hoje é diferente, estamos vendo uma geração mais moderna. Ei, meu irmão, a Bíblia é o livro mais moderno que existe. Como o evangelista disse uma certa vez,
A Bíblia, ela é mais atual do que o jornal de amanhã. Aleluia. A Bíblia é a palavra de Deus. Mas muitos não têm a Bíblia como palavra de Deus. Apesar que muitos deles são até pastores. Mas isso não importa. Se as pessoas não creem, Deus está chamando filhos e filhas que creem. Eli não cria, Eli estava ali. Recebeu uma palavra de Deus. Olha, um homem de Deus veio até ele e disse: eu vou acabar com a tua casa. Você tem feito vista grossa para os teus filhos. Você vê o comportamento da sociedade, está entrando dentro da casa do Senhor e as pessoas não fazem nada. Eli não faz nada. Mas Deus tinha um plano na vida de Samuel. Deus tem um plano na tua vida. Como nós falamos aqui durante essa semana, começando a história de Samuel, com a sua mãe Ana, uma mulher de fé. Chegou o momento da vitória de Ana. Ela recebeu o seu filho, mas ela disse: ei, esse é o segredo para você ser feliz. Dedique os teus filhos. Dedique os teus bens. Dedique a tua casa, o teu esposo, a tua esposa ao Senhor. Dedica a Ele. E quando o inimigo vier querer roubar, querer levar teus filhos, ei, isso não pertence ao inferno. Isso é dedicado ao Senhor. Ei, meu irmão, entrega o teu caminho, tua família, entrega ao Senhor. Mas como nós falamos aqui, teve uma operação que está repercutindo bastante, não só no Brasil, mas no mundo. Com mais de 100 mortes ali no Rio de Janeiro. E eu vejo pessoas, como eu fiz um comentário ontem, pessoas chorando, sofrendo, perderam parentes, policiais também, perderam amigos. Meu irmão, minha irmã, essa operação policial tem que acontecer. Não pode cruzar os braços e deixar a criminalidade se espalhar e crescer. Não, não. A polícia tem que agir. Nós vemos o governo querendo interferir, querendo proibir a polícia de agir. Tudo errado. Começando dos governantes, errado, comportamentos errados, palavras. Chegam a dizer que os traficantes são vítimas. Não. Os traficantes são assassinos. Matam as pessoas. Porém, tudo isso tem que acontecer, porque a polícia tem que agir. Como assim? Existe um lugar ali que o cidadão não pode entrar, que a polícia não pode entrar? O que é isso? Não é um país livre, não? As pessoas não acordam para isso. Como assim? Tem um bairro que eu não posso entrar? E um pai de família, o cidadão não pode entrar, a polícia não pode entrar? Que é isso? Como podemos apoiar uma coisa dessa? A polícia tem que entrar, tem que invadir. Porém, a solução para o Rio de Janeiro, a solução para o Brasil, a solução para o mundo, não é isso. Mais uma vez ressaltando aqui, a polícia tem que agir? Tem. Mas se tem uma coisa, meu irmão, minha irmã, que verdadeiramente vai mudar essa nação, é a tua oração, é o teu clamor. Meu irmão, houve um dia que um homem se levantou com um clamor tão grande. Seu nome, Evan Roberts. Ele se levantou ali com um clamor tão grande. Ele queria ver o sobrenatural de Deus. Deus queria se manifestar naquela geração. E quando Deus quer se manifestar o sobrenatural, Ele levanta homens e mulheres com desejo lá na alma, ardente. Como levantou Samuel. Deus tinha um propósito. Samuel veio de uma mulher estéril, que chorou, que foi humilhada, mas tinha um propósito no nascimento daquela criança.
Ela dedicou aquele filho ao Senhor, deixou lá na casa do Senhor, entregou completamente. Muitos de nós entregamos nossos filhos ao Senhor só de fachada. Só de fachada. Observa bem isso. Será que você entregou mesmo seu marido ao Senhor? Ou você está querendo resolver do seu jeito? Com brigas, discussões, gritando, você é um endemoniado, você não presta, você é isso, você é um bêbado. Ou até o marido também esculhambando a esposa. Será que você entregou ao Senhor? Quando você entrega, meu irmão e minha irmã, aquilo é assunto encerrado. Jesus, naquele dia que aquela figueira secou-se, porque Jesus tinha falado uma palavra, ninguém nunca mais coma de ti. Ele não ficou ali olhando, vamos figueira, vamos, vai secar ou não vai? Não, ele foi embora, ele seguiu a caminhada. Quando ele voltou, estava lá ela da maneira que ele havia profetizado para ela. Então, se você entregou seu marido, seu filho, sua esposa, descansa. Aquilo é caso resolvido. Você não tem que estar lá, cadê? Não aconteceu, você. Não, irmão, minha irmã. Quando você entrega ao Senhor, aquilo é assunto resolvido. Mas Evan Roberts, ele viu o seu país num estado terrível. A podridão, a prostituição, o pecado estava de uma maneira insuportável. Ele olhava aqueles bares lotados, estádio de futebol, as pessoas não iam mais para as igrejas, ia quando dava. Poucas pessoas iam quando dava. A criminalidade num nível altíssimo. E ele olhou aquela situação. E Deus tinha colocado algo diferente dentro dele, como ele tem colocado diferente dentro de você, dentro de mim. Um clamor por algo maior, por um mover verdadeiro, que vai mudar a situação da nossa nação antes do arrebatamento. Que é promessa bíblica, que Deus nos últimos dias derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. E alguém pode dizer, não, mas essa profecia se cumpriu no dia de Pentecostes. Se você observar, se você ler o que está em Joel 2 e o que está em Atos 2, não é igual. Pedro diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito, uma porção. Mas em Joel está escrito, nos últimos dias, Deus derramará o seu Espírito numa totalidade sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. É assim que está escrito. E a glória dessa última casa será maior do que foi a primeira. A glória da primeira casa, Pentecostes, foi um derramar do Espírito, uma pequena porção. Mas a glória da última casa, que será maior do que foi Pentecostes, será uma totalidade do Espírito de Deus derramado nessa terra. E eu faço parte desse projeto. E você também. Porém, chegando ali, chegando naquele lugar, oh meu irmão e minha irmã, chegando naquele lugar, olhando aquela situação, Evan Roberts clamou ao Senhor e orava nas madrugadas e buscava a face do Senhor. Oh, meu irmão, eu quero ver o Brasil transformado. Eu desejo ver o nome de Jesus sendo exaltado nos morros, nas comunidades. Ao invés de ter drogas, tiros, vai ter ali glórias ao Senhor, nosso Deus, que teve misericórdia de nós, nos alcançou. Vai ter júbilos, gratidões. Evan Roberts orou e disse, aviva, ó Senhor, a tua obra. Dá-nos um avivamento, Senhor. Oh, meu irmão. E em apenas 6 meses,
6 meses apenas. Aquele país de Gales, se converteu ao Senhor. Os bares foram fechados. Ei, meu irmão, você está duvidando de quê? A sua mente está vagando porque, mas hoje, mas é assim. Ei, meu irmão, eu sei que estamos vivendo no tempo da apostasia, mas esse não é o último sinal antes do arrebatamento, não. O último sinal do arrebatamento não é a apostasia. A apostasia vem antes do arrebatamento. Mas o último sinal antes do arrebatamento está lá em Atos 3, 19 a 21. Uma igreja restaurada. O céu vai receber Jesus até o tempo da restauração de todas as coisas. A igreja vai ser restaurada. Os milagres restaurados. As maravilhas de Deus restauradas. O Espírito de Deus descendo sobre um povo. Aleluia! Não tem do que duvidar. Mas hoje é difícil. Aí o Senhor pergunta a Sara e repete essa pergunta hoje aqui a nós nessa live, nessa noite. Porventura, há alguma coisa muito difícil para o Senhor fazer? A solução do Rio de Janeiro, do Brasil, está na tua boca. Evan Roberts orou e em 6 meses houve um avivamento em Gales de tal maneira que abalou o mundo. Aleluia. Naquele tempo não tinha internet como tem hoje, não tinha televisão como tem hoje. Mas aquilo se espalhou pelo mundo inteiro. Um clamor de um homem chamado Evan Roberts. Ele cria num Deus que mudava situações, que mudava nações. Os bares tiveram que fechar. Os filhos, que ainda queriam ser rebeldes, os pais orando em casa. Vou beber com meus amigos, meu filho. Deus está derramando a sua glória aqui na nossa nação. Vamos ficar aqui orando, glorificando o nome dele. Não, vou embora. Eu não quero ser crente, não. E os pais ficavam ali orando em casa. E aqueles filhos, quando chegavam na rua, que pegavam ali um copo de cerveja, de bebidas alcoólicas, talvez até drogas. A história conta que eles, quando iam botar na boca, sua mão começava a tremer. Eles não conseguiam, porque tinha um pai e uma mãe orando em casa. E o Espírito Santo apanhava aqueles jovens e levavam para casa chorando. Eu quero esse Jesus. Oh, meu irmão, Deus faz ainda hoje. Aleluia, Deus faz ainda hoje. Creia nisso. Aleluia. Entretanto, os estádios de futebol se fecharam. As pessoas não tinham tempo mais para ir ao estádio de futebol. As pessoas não desejavam mais bebidas alcoólicas, prostituições. As pessoas estavam amando a Cristo. Eu quero parar aqui. Eu não vou continuar mais esse assunto. Eu quero fazer uma oração junto com você, uma oração de fé, para Deus mudar o Brasil. Mudar o que está acontecendo no Brasil. E que o nome dele será exaltado. Feche os teus olhos aí. Você crê na sua oração? Você crê que Deus ouve a sua oração? Oh Deus poderoso, maravilhoso e eterno, sublime e grandioso Deus. Aqui está um povo reunido nessa noite, que veio aqui ouvir a tua voz, Senhor Deus. Como Samuel naquele dia disse, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Nós aqui ouvimos a tua voz. E nós cremos, Senhor Deus, que o Senhor pode mudar a situação dessa nação. E esse povo que está clamando aqui, Senhor Deus, eu te peço, Pai, muda a vida deles. Transforme a vida deles, para que eles sejam referências, Senhor Deus, para que eles sejam cheios do teu Espírito. E eu te peço por essa nação, Senhor Deus. Derrame o teu Espírito sobre nós. Abale essa nação, Senhor Deus. Esse avivamento que abalará o mundo. Comece na minha vida, comece na nossa vida, Pai. Pois sabemos que a única solução para a criminalidade, a prostituição, o pecado, é a Escritura que diz: aonde o pecado abundou,
A graça superabundou. Oh, Deus maravilhoso, eu creio na tua palavra. Faça isso nos nossos dias, faça isso na nossa vida. Eu te peço, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Meu irmão e minha irmã, essa nação nunca mais será a mesma. Creia, porque Jesus disse, se você crer, se você disser a este monte, mova-te daí, erga-te daí, lança-te no mar, e não duvidar em teu coração que será feito daquela maneira, vai acontecer da maneira que você pediu. Creia nisso. Se você pediu com fé, os teus olhos verão a glória de Deus. Shalom para a tua vida.